Silmar César Miller, em Porto Alegre. O mundo está de pernas para o ar e cabeça para baixo, Silmar, por conta do senhor Donald Trump. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos amigos do Terra Via. Boa semana para todos nós. Parabéns, jornalistas, né? Sua Sim, profissão de aniversário nesta segunda-feira. pois é, 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. Hoje também foi o dia que foi fundada a OMS, Organização Mundial da Saúde, e é o dia do jornalista. Como eu falei no início do programa, é uma profissão bastante arriscada e cada vez mais perigosa em função de vários fatores que acontecem no mundo. E não deu outra. Eu já saí ali logo depois, na notícia da faixa de Gaza, Israel bombardeou de novo barracas e tivemos lá alguns jornalistas feridos e, infelizmente, alguns mortos. São as profissões de risco. A vida é risco, mas algumas têm mais risco. Parabéns a todos nós, jornalistas. Bom, vamos lá, Silmar. Vamos começar a desvendar o mundo de pernas pro ar aí com o Trump. O que está acontecendo? Está tudo doido. Parece aquela música do Silvio Brito. Está todo mundo louco. Oba! Está todo mundo louco. Opa! Ninguém sabe para onde vai, para onde corre. Tavinho, mais um dia de bolsas derretendo o mundo afora. É o terceiro dia já. Começou o tarifaço de Donald Trump, anunciado numa quarta-feira. Quinta-feira caiu tudo no mundo inteiro. Sexta-feira aí a China retalhou ah, ao tarifaço de Donald Trump. E aí novo desabamento de bolsas mundo afora. E hoje continua o desastre. Na sexta-feira foi feriado na China, então não se tinha ainda a reação do mercado chinês, que voltou a operar hoje, e aí não teve jeito. Bolsa de Xangai, principal centro financeiro da China, caiu quase 8%, 7,8% já fechou. E o destaque do dia foi esse tombo da Hang Seng, que é o índice da Bolsa de Hong Kong, província chinesa também, queda de 13,2%. Foi o maior tombo do dia, o mercado já fechou, desastre completo, porque reflete não só o tarifaço do Donald Trump, reflete o tarifaço da China também, que certamente vai afetar a economia chinesa, China exportando menos para os Estados Unidos. Você tem um desafio novo pela frente para os próprios chineses também, que estão sendo os mais penalizados pelo tarifaço de Donald Trump. E outras bolsas também caindo. Na Europa não é diferente. O índice DAX, a Bolsa de Frankfurt, principal capital financeira europeia, queda de 5,3%. E já é o terceiro dia de quedas nesse patamar. Né? Nos Estados Unidos, um desempenho um pouco mais modesto. As quedas diminuíram de patamar aqui, mas continuam caindo também. É o terceiro dia consecutivo. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York caindo 2,6%. Esse até que está leve comparado com os demais mercados, mas é que já caiu muito também, como eu disse, na quinta e na sexta. Petróleo começou o dia com queda forte, agora deu uma pequena amenizada, está caindo ainda 0,6% a $65 o barril do tipo Brent, contrato de junho aqui negociado na Bolsa de Londres. Mercado financeiro aqui no Brasil, dólar subindo de novo, 0,9%, 5,89. R$ 5,89 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações aqui no Brasil acompanha o resto do mundo, também está desabando também. Quem tem ações na nossa Bovespa aqui certamente está perdendo dinheiro. 2,5%, é um tombo. O índice Bovespa na B3 neste momento. Os negócios em andamento. Mercado de commodities agrícolas, uma certa acomodação depois dos tombos da semana passada. Na Bolsa de Chicago, soja voltando a respirar, sobe 0,8%. O milho também estava subindo um pouco agora há pouco, 0,6%. Trigo também, 2,2%. E também o arroz em casca em Chicago também com uma pequena alta de 1,1%. Ou seja, mercados de grãos se recuperando aqui depois da forte queda dos últimos 2 dias. Bom para o Brasil. Aliás, soja aqui no Brasil até que está subindo, inclusive não só por conta disso, mas porque o mercado de prêmios, que são ágeis sobre a Bolsa de Chicago, o mercado de prêmios vem crescendo. Como a China agora fica fora praticamente do mercado americano, vai comprar mais soja do Brasil. Então, isso deu um salto aqui nos preços internos aqui no Brasil, favorecidos pelo chamado mercado de prêmios, ou seja, a soja brasileira está tendo um ágio sobre a Bolsa de Chicago. Cai em Chicago, mas não cai necessariamente aqui no Brasil por conta desse contrapeso, que é o mercado de prêmios. E isso tem favorecido aqui a soja aqui no mercado interno brasileiro, que subiu na manhã de hoje.
Algodão em Nova York com alta também, 2,3%. O açúcar também está subindo nesse momento, 0,7%. Na contramão, o café, esse não teve jeito, está caindo muito aqui, pegou a tarifa aí que afeta a competitividade do mercado americano, café arábica caindo 4,4%. E o robusto em Londres, referência para o nosso conilão, tombo maior ainda, 5,2%. O que mais? Temos ainda o boi gordo aqui no mercado fundo B3 voltando a subir. Andou um vai e vem no final de semana passado, agora volta a se firmar com alta de 0,9% na B3 de São Paulo. Esse é o balanço do momento aqui dos principais mercados, também como se vê aqui, destaque aqui para essa bolsa de Hong Kong, aqui, o índice Hang Seng caindo 13,2%. E a Ásia agora refletindo mais diretamente essa situação toda. O índice da bolsa de Tóquio também, grandes economias mundiais, quase 8%, conforme eu mencionei. Então está aí um estrago forte agora atingindo a Ásia. Eu volto a repetir. A última vez que eu vi isso aí foi naquela quebra do Lehman Brothers, o banco americano lá por conta daquele escândalo imobiliário nos Estados Unidos. Mas essa crise aqui agora é um pouco mais complicada. A gente já vai falar dela, porque o Trump, com as suas medidas aí, ele está mexendo com alguns comportamentos clássicos da economia global, da globalização. Você acabou de citar um aí, o preço da soja no Brasil, que sempre foi referenciado pela Bolsa de Chicago, acaba saindo por uma tangente e uma coisa independente. Pode criar aí novos parâmetros e promover um desarranjo geral, uma verdadeira diarreia, uma dor de barriga na economia mundial, como já está provocando. Mas antes vamos falar um pouquinho daqui, porque o mercado manteve as estimativas da inflação, PIB e juros para 2025 na nova edição do Boletim Focus, que foi divulgada hoje. A projeção para o dólar foi a única que apresentou variação frente ao relatório da semana anterior, segundo os analistas, saindo de R$ 5,92 para R$ 5,90 neste ano, motivada pelo tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. A estimativa para a inflação segue em 5,65% para este ano, 1,15 ponto percentual acima do teto da meta. O PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, se manteve em 1,97% e a taxa básica de juros, a Selic, segue em 15% há 13 semanas. Bom, Simão, a coisa já não andava bem, as coisas vão se confirmando e voltamos a reafirmar aqui. O Trump caiu como um mau agouro total em cima da economia brasileira, numa hora em que as coisas já estavam delicadas. E eu acho que as maiores influências das atitudes que ele vem tomando ainda não chegaram. Por enquanto, são precauções. Portanto, vem muita coisa aí pela frente. Qual é a sua avaliação? Olha, o Boletim Focus dessa segunda-feira reflete bem o momento. Né? Ninguém quis dar opinião aqui, tanto que os índices não se mexeram aqui. Não houve alterações em relação à semana atrás. Até porque não tem como você apostar agora num índice para cima ou para baixo, seja qual for, dos principais índices da economia brasileira, diante dessa incerteza global que se instalou a partir desse tarifaço de Donald Trump anunciado na tarde da última quarta-feira. Ou seja, deixou o mercado um tanto desnorteado aqui. Está todo mundo preocupado em olhar para a sua própria barriga agora, porque todo mundo está sendo afetado de uma forma ou de outra. Fala aqui do setor da indústria, setor do próprio mercado financeiro, são bilhões, no mundo inteiro, são bilhões de dólares que foram com o vento, né? Ou seja, bilionários de ontem não são mais os bilionários de hoje. Todo mundo perdeu muito dinheiro. Quem tinha ações nas bolsas, seja qual for, perdeu dinheiro. Aqui no Brasil não é diferente, né? E a perda é muito grande. Então está todo mundo se reposicionando, tentando ver o que pode acontecer, mas por enquanto só olhando para o próprio umbigo, porque não tem como vislumbrar nada pela frente, tal é a incerteza que se gerou globalmente por conta desse tarifaço do Donald Trump. Ninguém sabe qual vai ser o dia de amanhã. Havia até uma expectativa que as bolsas, nesta segunda-feira, dessem uma acalmada, ou seja, sentar um pouquinho para ver o que pode ser feito. Não teve jeito. A demandada continua, está todo mundo fugindo. E a gente conhece esse efeito manada, né? A gente já viu isso no passado. Quando a coisa começa a cair, todo mundo corre para tirar o seu dinheiro de determinado lugar, e aí a queda se acentua, fica ainda maior. E é exatamente o que está acontecendo. Parece que essa coisa não terminou ainda, por conta desse pânico global que se instalou a partir dessa decisão do senhor Donald Trump. Na verdade, todo mundo corre para pegar o seu e ficar com ele na mão, guardado embaixo do colchão, como diz o ditado.
Só que o dinheiro do mundo não está disponível. Ele está aplicado aqui, está aplicado ali, vai ser resgatado num título tal, uma hora tal. Esse dinheiro todo de verdade, ele não existe. E aí, na correria, na debandada geral, no efeito manada, como você falou, a vaca vai para o brejo. Embora a vaca não tenha absolutamente nada a ver com isso. Mas vamos lá para o Trump, porque, Silmar, remédio a gente toma quando está doente, né? É isso. É. Exato. Não, porque o Trump está dizendo que as tarifas impostas pelo seu governo são remédios em meio à instabilidade do mercado econômico global. Remedinho ruim esse. Acho que é veneno, hein? Roda. Mata. Hã? Mata. Depende da dose, né? Depende da dose. Temos o VT do Trump lá? Então roda. Durante o pronunciamento a repórteres a bordo do Air Force One, neste domingo, Trump disse que os países terão que pagar muito dinheiro para que as tarifas sejam suspensas. E afirmou não estar preocupado com as perdas, que alcançaram trilhões de dólares em valor dos mercados acionários ao redor do mundo. Segundo o presidente norte-americano, às vezes é necessário tomar um remédio para consertar algo. Líderes da Ásia e da Europa esperam convencê-lo da redução de tarifas, mas Trump afirma que não haverá conversa a menos que paguem muito dinheiro. Bom, o Trump tomou uma cacetada da China no dia do finados chinês, o dia dos mortos da China. A China chegou lá e falou, 34%, agora não tem show nem vela. E aí hoje, Dia Mundial da Saúde, ele disse que o veneno que ele implantou na economia mundial é remédio. Cara, faça-me o favor. Ô, Silmar, aliás, eu estava lendo um material hoje de manhã, disse que a China está aparecendo muito mais forte do que é em função de medidas que está tomando e de coisas que estão aparecendo por conta dessa crise do Trump. Não sei. Existe uma certa controvérsia com relação a isso. O fato é que está existindo um temor novo agora, que é a enxurrada de produtos chineses em outros países, inclusive o Brasil, aquilo que não pode ser exportado, não poderá também ser exportado para os Estados Unidos. Vai sobrar produto, a economia chinesa não pode parar o seu ritmo, ela quebra, ou seja, a indústria continua produzindo e tem que desovar esses produtos excedentes que ficarão com esse tarifaço do Donald Trump impedindo a comercialização dentro dos Estados Unidos, seja vendendo ou comprando. Então, a China agora tem que continuar comprando de outros países, vai querer um troca-troca. Essa é uma grande preocupação aqui do Brasil no momento, das autoridades brasileiras, dos empresários brasileiros, uma eventual enxurrada de produtos chineses entrando aqui no Brasil e concorrendo com os produtos brasileiros a preço mais barato. Isso pode gerar desemprego aqui no Brasil. Esse é o temor que surge com as consequências desse tarifário, especialmente pelo temor da enxurrada de vendas por parte da China. Esse é o novo ponto de interrogação que está sendo bastante comentado nesse momento também. Os anjos do Trump vão mexendo com muitas coisas. Um outro material que eu estava vendo mexe inclusive com as rotas comerciais, porque são muitos os navios chineses que transportam commodities agrícolas. E o Trump decidiu que navio chinês não vai transportar mais commodity agrícola americana. Ele quer incentivar, inclusive, a indústria naval americana a produzir mais navios para que os Estados Unidos tenham mais navios sob sua bandeira circulando no mercado internacional, na economia e nos transportes. Ele sabe quanto tempo demora para fazer um navio? Não sei se ele sabe. Talvez uns 4 anos, 3 anos, não sei. Eu não sou engenheiro naval, mas só que isso abre espaço para o Brasil, porque os cargueiros chineses podem se abastecer aqui e a rota favorece a rota brasileira. Você vê como uma coisa leva a outra, Silmar. Olha só, um trem vai empurrando o outro, um vagão vai empurrando o outro. Existe um ditado, aliás, os próprios chineses estão revivendo esse ditado, que é um ditado chinês, antigo, antiquíssimo, que diz que crise é sinônimo de oportunidade. Os chineses certamente vão usar essa crise aqui como oportunidade de fazer outros negócios e voltar a crescer de uma forma diferente. Ou seja, chinês são 4.000 anos de civilização, né? Não tem nenhum outro país com esse histórico em andamento no momento. Civilizações nasceram, se foram, e os chineses continuam aí, né? Desde 4.000 anos atrás. Eles sabem como se virar.
Sabe como se virar. A China já teve, inclusive, uma grande frota naval andando pelo mundo aí muito tempo. A China já teve de tudo, praticamente. Esse momento único que a China vive hoje do seu comunismo capitalista ou capitalismo comunista, que ninguém sabe direito, mas é uma nova forma de governo, é um outro momento, é um grande momento que a China acertou uma série de coisas através da sua vivência histórica. E certamente, como você disse, usou o ditado chinês, não vai perder a oportunidade, que se desponta aí e abre brecha. O inimigo está sempre de olho, né, Silmar? Está sempre esperando uma brechinha, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, acho que por hoje é isso e voltamos amanhã. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mas essas bolsas aí eu acho que vão continuar dando dor de cabeça para muita gente, com certeza, porque as coisas não vão se resolver assim da noite para o dia, não. Aliás, por falar em chinês, aquela grande montadora chinesa está descarregando aí mais 5.050 veículos elétricos no Brasil de uma única vez. É um navio só que traz tudo isso. Ele pode transportar 7.500 carros. Aí está chegando aí com mais 5.050 carros elétricos e, através da Anfave, a indústria automobilística brasileira está chiando e bronqueando, porque os chineses, quando fazem isso, fazem antes de aumento de impostos e descarregam esse lote todo e aí conseguem negociar em condições que a indústria automobilística brasileira não consegue negociar. Mais um ponto para ficar alerta. Aliás, os chineses estão com uma revolução acontecendo no mercado dos carros elétricos, né? Alguns carros chineses com condições aqui de serem recarregados em 5 minutos, enquanto a média aqui é meia hora, 1 hora, até nos carros tradicionais que eram comercializados aqui no Brasil. Então vem outra revolução chinesa aqui, o abastecimento instantâneo aqui de carros elétricos. É uma revolução nesse setor do mercado automobilístico, sem dúvida nenhuma. O Trump precisa acordar e parar de pensar que o chinês é xing-ling só, vendedor de pastel na feira. Não é não, o Trump, acorda. Tchau, Silmar. Boa segunda, ótima semana. Amanhã a gente se fala. Até amanhã. Abraço. Até amanhã.